Shalom, Haverim, Haverot, paz, amigos e amigas, sejam bem-vindos ao nosso canal Fala Sério Pastor, e nós estamos com esta empreitada, eu diria, não é? Esta série aí, ensinando o hebraico bíblico de um jeito bem fácil, hebraico bíblico fácil. Você é muito bem-vindo ao nosso canal, se você não é inscrito ainda, por favor se inscreva, mas deixa eu te adiantar, se você está chegando aqui agora, por favor retorne às aulas iniciais para que você tenha condições de captar, de você aprender, entender, porque nós já estamos bastante avançados aí no nosso conteúdo, já passamos por alfabeto, já passamos por vários vocabulários, já falamos de sílaba, de tonicidade silábica, enfim, foram muitos os assuntos. Então, se você está chegando agora, volte aí, a não ser que você já tenha esse conhecimento prévio e queira já começar a partir do assunto que nós vamos estudar hoje. Então, fica com a gente aí até o final e eu tenho certeza que vai ser uma bênção na sua vida. Muito bem, o assunto de hoje que nós vamos estudar é o uso do atributivo e também do predicativo. Nossa, professor, o que é isso? O que é o uso do atributivo e do predicativo na língua hebraica? Vamos então aprender esse assunto e você vai perceber que todo o conteúdo prévio, que todo o assunto que você já estudou antes vai te ajudar agora a compreender esse assunto. Como eu falei, é como se fosse uma escada. Cada degrau que a gente dá, cada aula que a gente dá aqui é um degrau que você vai subindo. Então, à medida que você vai aprendendo, você vai tendo condições de avançar no conteúdo, tá bom? Então vamos lá, sem mais demoras, a este assunto tão importante. Bom, na língua portuguesa nós temos aqui o uso do atributivo e do predicativo. Veja, como que seria o atributivo no português? O bom aluno. Percebeu? O bom aluno. Mas quando eu vou fazer no predicativo, eu diria assim, o aluno é bom. Perceba que nós colocamos aqui o verbo de ligação, o verbo ser, tá? O aluno é bom. Então, o aluno é o sujeito, tá? E você tem o verbo de ligação e bom seria o predicativo do sujeito. Só para relembrar você aí a língua portuguesa. Então, nós temos aqui sujeito, verbo de ligação, predicativo do sujeito. O aluno é bom. Tá, mas e na língua hebraica? Como é que nós fazemos isso? Vamos lá? Vamos lá, alguns exemplos aqui para vocês. Eu tenho aqui o artigo na palavra ben. Lembra? Ha-ben. Olha só o artigo aqui. Mas eu não tenho na palavra tov, que é o adjetivo. Tov quer dizer bom. Ben é filho. Haben, o filho. Como é que eu faço então o atributivo e o predicativo no hebraico? Se eu tiver o sujeito ou o substantivo com o artigo ou o adjetivo com o artigo, mas não tiver no substantivo, se tiver em um e não tiver no outro, para facilitar um macetezinho, né? Se tiver em um e não tiver no outro, você tem o predicativo. E aí, então, você acrescenta o verbo ser. Então, Haben Tov, o filho é bom. Então, não tem o verbo ser aqui, né? O verbo hayá. Mas aí, subtende-se que o verbo está aqui incluso. Você vai acrescentar o verbo aqui, tá certo? Haben Tov, o filho é bom. Então, grava aí a regrinha. Se tiver em um e não tiver no outro, predicativo. Se tiver em todos, atributivo. Vamos ver um exemplo do atributivo? A explicação que eu estava dando, olha, na falta do artigo em uma palavra, subtende-se a presença do verbo ser, tá bom? Vamos então ao atributivo. Haben Hatov, olha só, leia comigo, Haben Hatov. Por que está com som de V? Porque não tem o Dagesh no bet, tá? Então, Haben Hatov, o bom filho ou o filho bom. Isso aqui é o atributivo. Percebeu? Então, é simples. Para você entender o predicativo e o atributivo é fácil. Se você tem o artigo em um e não tem no outro, então é predicativo. Se tiver no adjetivo e não tiver no substantivo, não tem importância. Para que seja atributivo, tem que estar em todos. Poderia ter até mais palavras aqui, mas teria que estar
Está em todos. Se não estiver, então aí você vai ter uma relação de predicativo, se o artigo não estiver em todos. Se o artigo estiver em todos, você vai ter uma relação atributiva, tá certo? Então, a regrinha para o atributivo tem o artigo nas duas palavras, né, no substantivo e no adjetivo, então não possui o verbo ser, portanto fica o bom filho ou o filho bom, tá? Então aqui você tem um novo exemplo na língua portuguesa, né? O bom aluno, atributivo. O aluno é bom, o aluno, sujeito, substantivo, artigo, sujeito, tá? O aluno, sujeito. É bom, é, verbo de ligação, bom, predicativo do sujeito, tá bom? Vamos a um segundo exemplo de atributivo, onde nós não temos artigo em nenhum, que é também uma possibilidade. Então, quando você tem, por exemplo, tov ish, onde é que está o artigo? Não tem aqui e também não tem aqui. Ish quer dizer homem, tov quer dizer bom. Um bom homem, porque não tem artigo, ficou tudo indefinido, um bom homem, ou um homem bom. É o uso do atributivo. Então, para ficar mais fácil ainda a sua compreensão, teve artigo em todos ou não teve em nenhum, você tem uma relação atributiva. Mas se você tiver em um e não tiver no outro, para ser predicativo é assim. Imagine que o predicativo é o capenga, é o que está faltando alguma coisa. Tem um, não tem no outro, já sabe. Então isso é um uso do predicativo. Então você vai ter o verbo ser. Tov haish. Percebeu que o ha ficou com o kametz aqui porque Aleph não recebe dagesh. Então alonga-se o patá para um kametz. Então você tem aqui a relação predicativa. É uma relação de predicativo. O homem, mas aqui está começando com tov. Bom seria bom o homem. Bom é o homem. Você pode traduzir assim, mas geralmente a gente coloca o sujeito primeiro. O homem, tá? Raiz é bom. Então, tov raiz, o homem é bom. A gente lê invertido, né? Na hora de traduzir, se você quisesse colocar bom é o homem, não fica uma construção tão legal. Mas aqui você já percebe, tem o artigo nesse e não tem o artigo nesse. Portanto, é um predicativo. Aqui não tem artigo nenhum, então você já sabe, é atributivo. Agora, e se nós tivéssemos artigo nos dois, como é que seria? Vamos ver aqui? Olha só. Hatov raiz, o homem bom ou o bom homem. Percebeu? Você tem artigo aqui e tem artigo aqui. Agora não é mais um bom homem, porque agora está definido. Hatov raiz, o homem bom ou o bom homem. É uma relação de atributivo. Então você percebeu? O atributivo pode ser assim ou assim, sem artigo em nenhum ou com artigo nos dois. Se tiver artigo em um e não tiver no outro, você já sabe, é um predicativo. Tá certo? Muito bem, agora nós vamos pedir ao nosso professor Sérgio Monteiro que nos agracie com uma explicação exegética onde o uso do atributivo e do predicativo se tornam importantes no texto bíblico. Olá, amigos! Shalom, shalom! Baruch Habim Bashem Shel Yeshua HaMashiach. Sejam todos bem-vindos no nome do Messias. Hoje vocês estão aprendendo aí sobre adjetivos na língua hebraica. Os adjetivos na língua hebraica são uma característica bem interessante, porque numerais também podem ser adjetivos, demonstrativos podem ser adjetivos, né? Os adjetivos podem ser demonstrativos, o substantivo pode funcionar como um demonstrativo, como um adjetivo, melhor dito. Isso acontece na língua grega também. Então você tem a chamada relação predicativa de substantivos. No hebraico isso acontece através do construto, tá? Tá ficando complicado? Deixa isso para depois. Normalmente, quando você fala de adjetivos puros, você vai ter o adjetivo na função atributiva e o adjetivo na função predicativa. O adjetivo na função predicativa, ele é tratado nas gramáticas, em muitas gramáticas, como um tipo de verbo, como um tipo de verbo. Por quê? Porque ele faz declarações sobre ações, sobre características de ação, sobre características estativas, ou seja, de ser daquela pessoa que está atribuída, daquela coisa, do substantivo, tá? Para ficar mais simples, do substantivo. Geralmente, ele vai estar antes do substantivo. Então você vai ter algumas situações, por exemplo, tzadik atah, uma expressão comum em hebraico, tzadik atah. Tu é justo, você é justo. Está lá em Jeremias 12, verso 1. Então, quando você faz uma declaração sobre alguém, você utiliza nessa posição. Não obstante, ele não precisa ter
ele não vai ter, nessa posição, quase 100% das vezes, ele não vai ter o artigo definido. Quando ele tiver o artigo definido, mesmo que ele esteja antecedido, ele provavelmente, ele quase com absoluta certeza, ele vai ser um atributivo. Um atributivo, tá bom? Por exemplo, Harosh Echad, tá? Harosh Echad, o Echad é um numeral, que os numerais, interessantemente, os numerais são adjetivos. Ele vem depois, e ele aqui está indefinido, porque número nessa situação, ele não precisa de nenhum tipo de artigo definido, tá bom? Um exemplo interessante é o seguinte, por exemplo, uma grande festa, sabe como você fala uma grande banquete em hebraico? Mishte gadol, é um grande banquete, não o grande banquete, tá bom? Agora, como você fala, por exemplo, olha que interessante aqui, numa posição, quando você fala que aquela família é mal, esta família mal, ele precisa estar totalmente definido. Então você vai dizer Hamishpahah Hara'a Hazot. Hamishpahah Hara'a Hazot. Olha só, Mishpahah substantivo, logo em seguida você tem o adjetivo e aí tem o pronome demonstrativo Zot. Hamishpahah Hara'a Hazot. Esta má família. Aí, pastor, mas isso aí, é complicado? É complicado mesmo. Quando você... Isso nos ajuda a entender algumas situações dentro da Bíblia. Isaías 53, por exemplo. Em Isaías 53, verso 3, eu estou com o texto hebraico aqui na tela, ele diz assim em português, e ele era desprezado. Aqui é um particípio. O mais rejeitado entre os homens. E aqui você tem um comparativo. Você tem um comparativo utilizando a posição predicativa, porque em hebraico diz Vehadel Ishim. Então aqui se faz uma definição a respeito da posição entre os homens. Tá? É um adjetivo partitivo, a gente poderia chamar de adjetivo partitivo no predicado. Geralmente se fala de genitivo partitivo, mas assim, falando de adjetivo para pegar emprestado, dentre os homens, ele comparativamente é o mais desprezado. Então você está fazendo uma afirmação. Você não pode traduzir aqui no sentido, por exemplo, de um homem muito desprezado. Não. Um homem muito pisado. Não. É o mais pisado entre os homens. Aqui está o adjetivo comparativo, na posição predicativa. Ele antecede ao sujeito, que é Ishim, homens. Tá bom? Então, olha que interessante aqui, já ajuda a nos definir. Tem um outro texto também, lá em Isaías 53, verso 11 e 12, que também está na posição predicativa. E é interessante porque diz assim, ó... O texto é complicado traduzir porque ele não está na posição que a gente espera. Mas ele diz assim, Me'amal nafsho, a partir do trabalho da sua alma, né, a partir do labor da sua alma, e isba, não é isba, tá? E diz o seguinte, ele verá e estará satisfeito. A partir do trabalho da sua alma, ele verá e estará satisfeito. E traduzindo aqui, parafraseando, seria: ele verá e ficará satisfeito do trabalho que sua alma teve, das dores que sua alma passou. E diz o seguinte: bedaeto, na verdade não, bedaeto não, bedaeto e tzadik, yatzdik, tzadik, avdi. E aí você tem uma função meio louca, né? Bedato, em seu conhecimento, no seu conhecimento, no conhecimento dele, no seu conhecimento, e aí vem um verbo, yatzdik. Yatzdik é o perfeito do verbo tzadik. Ele justificará, é a terceira pessoa. Em seu conhecimento, ele justificará. Mas ele quem? E aí vem em seguida dizendo quem é o ele. O ele é o tzadik avdi. Tzadik avdi. O adjetivo tzadik, que é da raiz verbal de tzadak, que nós encontramos aqui, mas o adjetivo tzadik quer dizer justo, e vem acompanhado, então, na posição predicativa, não é um servo justo. Prestem atenção, não é um servo justo. Por quê? Porque ele está na posição predicativa, ele antecede, ele é indefinido por definição. Então a melhor tradução aqui é Tzadik Avdi, o meu servo justo, em contraste com aqueles que serão justificados, o meu servo que é justo, percebe? Posição predicativa. O meu servo é justo e justificará a muitos, porque aí você tem um objeto direto logo em seguida, que também é interessante porque o Rabim,
é um adjetivo também. E aqui é um adjetivo utilizado numa posição de atributiva. Ele justificará muitos. Muitos. Então nós encontramos aqui um objeto direto que qualifica aqueles que serão justificados por aquele que é justo, na posição predicativa. Agora, rabim, em hebraico, rabim, ele também é um adjetivo. Olha que legal, né? Muitos, geralmente em português, vai ser um advérbio, né? Mas ele é advérbio quando ele qualifica verbos. Mas quando ele qualifica substantivos, ou qualifica adjetivos, ele é um chamado quantificador, ou um advérbio, ele é um advérbio ou adjetivo de quantificação. E nesse caso especificamente ele é indefinido, porque ele apresenta uma quantidade alta, mas não o todo. Olha que interessante, ele é um adjetivo que apresenta uma quantidade grande, mas não o todo. Então ele justificará muitos. O trabalho dele, por ele ser justo, justificará muitos. E ele está marcado, um adjetivo marcado na posição atributiva, como um objeto direto do verbo. Olha que interessante, né? Que interessante. O adjetivo é muito doido no hebraico. É muito louco. Muito legal no hebraico. Então você percebe como o adjetivo, entender a posição atributiva e a posição predicativa, nos ajudam a entender esse texto de Isaías 53:11, que muitas pessoas têm mal traduzido para dizer que Jesus não é o Messias. O texto, então, traduzido seria o seguinte: Me'amal nafsho, como resultado do seu trabalho, Yireh, ele verá, Ishbat, e se satisfará. Olha que legal. O resultado do seu trabalho será visto e ele se satisfará. Bedaeto, e em seu conhecimento, Yatzdik, justificará. Tzadik avdi, ao meu servo justo, o meu servo que é justo. Lerabim, a muitos. Ve'avonot, va'avonot, e as falhas, os pecados, as iniquidades, isbol, ele levará sobre si mesmo. Levará sobre si. É interessante porque aqui nós temos um cal, na verdade não é sobre si mesmo, porque o si mesmo, desculpem, o si mesmo demandaria um refill, ou um hitpael, na verdade um hitpael. Mas o cal aqui ele pode ter um significado, na verdade porque está no futuro, no imperfeito, ele levará. E ele levará continuamente, pode ser, ou levará no futuro, e etc, etc. Mas o objetivo aqui não é falar deles, é falar sobre os adjetivos. Eu espero que você tenha entendido a diferença entre posição atributiva, aquela que faz declarações, que descrevem quantidades, atributiva, atribuem qualidades ao sujeito, e a predicativa, que faz uma descrição sobre ações e sobre características existentes, no hebraico isso é muito importante, existentes no sujeito, no verbo, que ele está modificando. Nós vimos aqui que então o tzadik avdim não é apenas uma atribuição de uma característica, mas a definição, eita, isso é muito legal, mas a definição da natureza do servo. Ele é justo. E a sua justiça passará através do processo verbal que é anteposto ao tzadik, que é o yatzdik, que é a ideia do futuro. Eu vou traduzir aqui parafraseando, ele transferirá da sua justiça para aqueles muitos que ele vai justificar. Muito legal falar com vocês sobre essas características da língua hebraica que nos ajudam a aprofundar no texto. Continue aí estudando e que o Eterno abençoe todos os seus estudos. Shalom, uverahot, melorim, mashamai. Amém. Muito obrigado, Excelência, por sua participação. É bom sempre ter você por aqui. E agora chegou a hora de a gente fazer aquele exercício. Vamos lá? Pergunta número 1, você já sabe, tem que dar pausa, você pode também baixar, porque eu sempre deixo aí no link da descrição o PDF, você pode baixar e fazer, ou você pode escrever à mão, dar uma pausa no vídeo e escreve. Vamos lá. Pergunta número 1, qual a melhor tradução para Haetz Hatov? Etz quer dizer árvore, mas aqui é Haetz Hatov. O que é esse Ha
Você já sabe, você já sabe. Já sabe que é artigo, não sabe? Então, Haetz Hatov. Vamos lá. O que você acha? Qual resposta você marcaria? Eu vou ler aqui com vocês. A árvore, a boa árvore, será que seria a letra A? A árvore é boa, a árvore é má, uma árvore é boa. Qual que seria a resposta certa? Se você marcou a letra A, parabéns. Por quê? Haetz Hatov. Essa aqui é uma relação de atributivo, artigo aqui, está definido, inclusive, então, a boa árvore, ou a árvore boa. Parabéns você que marcou a letra A. Vamos à segunda questão. Tov Hameler. Eu tenho aqui o adjetivo bom, sem o artigo. Tov, bom. Hameler. Meler quer dizer o quê? Você já sabe, a gente já usou esse exemplo aqui. Muito bem. Rei. Hameler. Então você tem o artigo. Hameler. Então vamos lá. Um bom rei, seria esta a alternativa correta, ou um rei é bom. Veja, está indefinido, mas a gente percebe que a palavra rei está com artigo definido. Vamos para a letra C. O bom rei. Mas aqui está faltando o artigo, então não é uma relação de atributivo, tem que ter o verbo ser. Não é porque está faltando o artigo. Tem aqui, mas não tem aqui. O rei, olha, Hameler, é bom. Muito bem, se você marcou a letra D, você acertou. O rei é bom. Apesar de estar nesta ordem, Tov Hameler, você sabe que o sujeito está aqui e aqui está o predicativo do sujeito. Neste meio aqui teríamos o verbo de ligação, tá bom? Parabéns se você marcou a letra D. Questão número 3. Tzadik Adonai. Adonai é a palavra Senhor. E aqui você não tem o artigo. Aqui você não tem o artigo em tzadik. E aqui você tem o Senhor. Tzadik quer dizer justo. Adonai, o Senhor, não é? E aí como é que nós vamos traduzir? Letra A ou letra B? O justo Senhor ou o Senhor é justo? Se você marcou o Senhor é justo, você acertou. Ah, mas não tem artigo nenhum, então seria atributivo, o justo Senhor. Não. Eu vou lhe explicar por quê. Porque a palavra Adonai nunca recebe artigo. Ela não precisa de artigo. O Todo-Poderoso, o Eterno, ele já é definido por si mesmo. Então, você nunca vai encontrar Ha-Adonai. Não existe essa expressão na língua hebraica. Então, o Senhor vai ser sempre definido, é justo, porque está sem o artigo, tá certo? Muito bem. Então, para ser o justo Senhor, teria que ter o artigo aqui, Ha-Tzadik Adonai. Aí seria o justo Senhor, ou o Senhor justo. Porque aqui não recebe artigo. Bastava ter um artigo aqui que já era um atributivo. Tá certo? Muito bem. Questão número 4. Hassus Hatov. Sus também você já sabe. Significa o quê? Cavalo. Muito bem. Eu tenho um artigo aqui, Hassus Hatov. Tem um artigo aqui também. Então vamos lá. Hassus Hatov. O bom cavalo. Será que é a letra A? Vamos ver. O cavalo é bom. Não pode ter o verbo de ligação, porque não está faltando o artigo. Um cavalo é indefinido? Não pode, porque tem artigo. Um cavalo é bom? Também não pode. Então, a resposta certa, se você marcou a letra A, parabéns, o bom cavalo, ou o cavalo bom, tá? Questão número 5 para a gente terminar. Ha-Elohim Hatov. Ah, mas a palavra Elohim, que quer dizer Deus, tem artigo? Sim. A palavra Elohim pode ter o artigo. Adonai é que não tem, porque a palavra Elohim significa Deus ou deuses, vai depender do contexto. O professor Sérgio Monteiro até mencionou isso em aulas passadas. Você vai encontrar essa palavra sendo utilizada para os deuses estranhos, por exemplo, porque estes deuses são deuses que nada sabem. A palavra Elohim, tá? Então, pelo contexto é que você vai saber se essa expressão Elohim é para nosso Deus, o Adonai, ou se é para os deuses estranhos. Muito bem, vamos lá. Então você tem um artigo aqui e você tem aqui o Deus bom, ou o bom Deus. Não é? Vamos ver aqui. O bom Deus, ó, já dei a resposta para vocês, aí ficou fácil. Letra A, tá todos dois com o artigo, então ficou simples. Deus é bom, não pode porque tem um artigo
Não, tem um artigo nos dois, então não tem uma relação de predicativo. A letra C, bom Deus, também não é, porque tá tudo com artigo. A D da mesma forma, só pode ser a letra A, o bom Deus. Muito bem, se você acertou todas, parabéns, você está crescendo, já está traduzindo pequenas frases, percebeu? Nós estamos avançando no nosso estudo, você já está conseguindo fazer pequenas traduções de trechos de frases, e essas expressões aparecem no Antigo Testamento, e você, com certeza, vai ter um outro olhar quando você for para o texto. Que Deus abençoe você, um grande abraço, e obrigado por ter acompanhado mais essa aula. Shalom, velehitraot.